O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queiram aproximar-se, que serão ordenados diáconos. Antônio José Teles de Oliveira, Antônio Maria Moura Sobral, Antônio Terto Holanda Neto, Presente. Carlos Alberto Santos Pereira, Presente. Carlos Augusto Tavernarde Pires, Presente. Denis Evandro Gomes Neves Vale, Presente. Edmar Silva dos Santos, Presente. Eliezer Lopes Menezes Filho, Presente. Evandro Brito da Silva, Presente. Fábio de Souza Brito, Presente. Francis Ney Moraes do Pinheiro, Presente. Gilmar Franco Mota, Presente. Hilário Ângelo Rodrigues da Costa, Presente. Ivaldo Santa Rosa dos Santos, Presente. Jaime Humberto da Costa, Presente. João Batista da Silva Chaves, Presente. João de Deus Viana dos Santos, Presente. João Martins da Silva Reis, Presente. João Rogério da Silva Rodrigues, Presente. Jorge de Souza Cirino, Presente. José Edivaldo Gomes de Aguiar, Presente. José Maria Borges Martins, Presente. José Vicente Moura de Avis, Presente.
Lucenildo Silva de Campos, Presente. Luiz Leno Melo de Souza, Presente. Manuel Jurandir dos Santos, Presente. Marcelo Antônio Baraúna Cardoso, Presente. Marco Antônio Oliveira Lucas, Presente. Paulo Ledo Gonçalves, Presente. Paulo Sérgio de Souza Araújo, Presente. Paulo Sérgio Lima da Silva, Presente. Reginaldo Silva dos Santos, Presente. Renato Guerreiro Pinto, Presente. Robson do Nascimento Silva, Presente. Rômulo Rodrigues Braga, Presente. Rosinei Daniel dos Santos Figueiredo, Presente. Rupert Afonso de Nazaré Costa, Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Padre Valdinei, o senhor que tem acompanhado a escola diaconal, junto com os diáconos por ela responsáveis, o senhor pode dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus, ouvido os responsáveis, o Conselho da Escola Diaconal Santo Efrem, dou testemunho de que foram considerados dignos. Caríssimos irmãos, acompanhem a palavra que eu vou dizer agora, e ao final todos dirão graças a Deus. Mas antes de eu pronunciar essas palavras, eu quero olhar para todos vocês que estão aqui. Penso nas esposas, nos familiares, nos amigos, os padres das paróquias que os apresentaram. Talvez você não conheça todos, mas eu quero saber se com o seu coração e com a sua oração você pode dar testemunho de que considera estes homens preparados para a Sagrada Ordem. Quem estiver de acordo, manifeste-se com uma salva de palmas. Todos responderão graças a Deus depois das palavras que eu disser. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconato. Graças. Caríssimos irmãos e irmãs, eu convido todos vocês presentes aqui na Basílica de Nazaré e todas as pessoas que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, eu quero convidar vocês para ampliar o seu horizonte. Quero abrir-lhes neste horizonte o fato de que nós estamos vivendo um ano jubilar dos 300 anos da nossa Arquidiocese. Nós comemoramos estes 300 anos no início do ano, numa grande festa, e de lá para cá, até esta semana, exatamente esta semana, temos realizado as visitas pastorais missionárias. A última delas é nesta região Santa Maria Gorete, motivo pelo qual essa ordenação acontece aqui na Basílica de Nazaré, dentro dessa região pastoral. Se olharmos nesse horizonte, podemos perceber todas as riquezas no meio das nossas tantas limitações e fragilidades, mas todas as riquezas da nossa igreja. Não somos ricos materialmente, mas devo testemunhar diante de Deus e de todas as pessoas que aqui se encontram, que temos uma imensa riqueza espiritual, pastoral, apostólica presente em nossa igreja. Este é o primeiro horizonte
que eu quero convidar vocês a enxergarem junto comigo o grande horizonte do ano jubilar dos 300 anos de criação da Diocese, hoje a Arquidiocese de Belém. O segundo horizonte são todos vocês que aqui estão. Não me canso de recordar uma palavra de São João Paulo II. Não existe cristão sem vocação. E vocação é um olhar de Deus para cada pessoa. E, portanto, todas as pessoas que nos acompanham aqui agora, sem exceção, têm um lugar na igreja. Se estes homens descobriram uma vocação, a vocação do diaconato, ajudados pelas suas esposas, que participam do processo de preparação deles, e sabem o que significa dar e receber, porque eles continuam sendo casados e deverão sê-lo e bem casados e fiéis ao sacramento básico deles, que é o do matrimônio, mas experimentaram um novo chamado de Deus, que não pode retirá-los da família, ao contrário, deve fazê-los viverem bem na realidade familiar. Então, vocês que serão ordenados diáconos, vocês trazem o seu horizonte do chamado de Deus. E hoje vocês são sinais para que muitas pessoas, jovens ou adultos, adolescentes, crianças, aprendam a se perguntar sobre o chamado de Deus. Alguém ou várias circunstâncias se tornaram instrumentos para o chamado de vocês. Obrigado porque responderam. Obrigado porque vocês tomaram consciência de ser essa porção do povo de Deus que acolhe os apelos dele, o chamado que é feito pelo Senhor. Então, vocês hoje são um sinal precioso para esta igreja. Nunca é tarde para responder ao chamado de Deus. Vocês foram atendidos pelos bispos. Nós podemos conhecer a sua história. Não vou dizer que vocês sejam os homens mais perfeitos deste mundo. Vocês são gente que está num processo, num caminho, num esforço de santificação. Suas mulheres sabem que vocês têm qualidades e defeitos, né? Elas os conhecem. E por isso, cada turma de diáconos, eu confio às esposas o cuidado como reitoras destes que são diáconos. Cuidem bem deles, em meu nome. Se precisar de puxar a orelha, vocês podem dizer ao bispo que mandou. É a tarefa de vocês, esposas. Eu lhes agradeço por isso, fico feliz, justamente por causa desta presença de vocês, porque vocês vivem uma vocação linda, da dupla sacramentalidade do matrimônio e da ordem. Sejam sinais bonitos na igreja, sejam sinais para o nosso ambiente, a nossa arquidiocese, a Amazônia toda, sinais de que no meio de nós existem chamados de Deus, apelos de Deus. Esse é um horizonte que eu quero que vocês abram os olhos, o coração e os ouvidos. E quero ampliar esse horizonte das vocações, insistindo para que todos nós rezemos pelas vocações. Foi o Senhor que nos disse, Ele nos deu o segredo para que existam vocações ao sacerdócio, ao diaconato, à vida religiosa, à missionária, às comunidades de vida e aliança. As vocações existem vocações ótimas para o matrimônio. Talvez nós não cuidemos bem de todas essas vocações. Então, o horizonte das vocações. Esse é um outro horizonte. A arquidiocese, a família, as vocações. Vocês hoje são ordenados. No final da missa,
tomará posse o novo vigário episcopal para o diaconato permanente, Padre Lindomar. Marcamos a posse dele para hoje, a criação deste vicariato, porque todos vocês, logo depois da ordenação, devem procurar conversar com ele, porque se vocês foram apresentados por uma paróquia, não necessariamente exercerão o seu ministério na paróquia que os apresentou. Faz parte do discernimento da igreja destiná-los a alguma atividade pastoral apostólica. Então, cada um de vocês, logo sendo ordenados, e aliás os outros diáconos também, que já são ordenados, devem logo procurar o novo vigário episcopal, porque nós vamos rever todas as provisões dos diáconos. Então, o horizonte em que eu quero colocar vocês é o horizonte deste ministério específico do diaconato. O que eu lhes peço? 3 dimensões da vida diaconal. Vocês são primeiro ordenados para a caridade. Se o fogo da caridade se apagar numa igreja, os diáconos serão também responsáveis. Apaixonados pela caridade, quantos diáconos trabalham ligados à Caritas ou às obras sociais das nossas paróquias? Vocês são chamados a serem homens da caridade, uma sensibilidade especial social pela justiça, pela fraternidade. Vocês são homens da pregação do Evangelho. Vocês precisam ouvir a palavra e proclamá-la. Lembrem-se de que o ouvido mais próximo da boca de vocês ao pregar é o de vocês mesmos. Vocês ouvirão quando Dom Antônio e eu entregarmos a cada um, o evangeliário, a fórmula bonita que dá a missão da palavra. Terceira missão, homens do altar. Há poucos dias celebramos São Lourenço, que é padroeiro dos diáconos. São Lourenço, num dos textos que narram o seu martírio, diz que ele era o ministro do sangue. O diácono está sempre perto do bispo ou do presbítero, e na hora da comunhão, quando a comunhão é sobre 2 espécies, cabe a ele dar a comunhão sobre a espécie do vinho. Vocês têm que ser homens da Eucaristia. Agora mesmo eu vou perguntar-lhes se vocês estão dispostos a viver a vida de oração, porque vocês precisam ser homens de oração. Vocês não são faladores em nome da igreja, mas vocês são homens da escuta, que devem acolher a palavra, vivê-la profundamente e deixá-la transbordar para a vida dos outros. Irmãos e irmãs, última coisa, não menos importante. Esses diáconos são ordenados, ligados a uma arquidiocese. Quando vocês forem destinados a uma paróquia, saibam que deverão trabalhar em comunhão com o pároco, em espírito de obediência. Saibam que vocês estão profundamente ligados a nós bispos. Tenham o gosto e a paixão pela igreja. Abram seus olhos para as necessidades maiores. Tenham a capacidade de enxergar lugares, situações que precisam da presença da igreja, e quem sabe você será o escolhido para se tornar essa presença. Que Nosso Senhor os ajude a viver bem a graça do sacramento que estão para receber, e todos nós aqui presentes ou que nos acompanham de casa, todos nós participamos dessa alegria e rezamos por vocês.